Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez a nossa série de estudos que tem como objetivo substituir os nossos encontros nas quartas-feiras em virtude da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde, que fez com que os nossos governantes decretassem isolamento social para que nós pudéssemos assim controlar a curva da epidemia, do surto desta doença em função de tudo que ela tem causado, das dificuldades que ela tem causado. Nós estamos dando uma série de estudos cujo tema é a lei de Deus e o viver humano. Esses estudos são baseados em um livro que o Dr. Russell Shedd escreveu, editado pela editora Vida Nova, Lei, Graça e Santificação. E o objetivo desses estudos é fazer com que a sua vida cristã se fortaleça ainda mais e você viva intensamente no mundo, na igreja e até no seu íntimo individualmente. Nosso objetivo nesses estudos também é procurar trazer um pouco mais de conhecimento nesta área, a área da santificação, que é muito importante para o verdadeiro cristão. Nós estamos estudando o capítulo que tem como título O Caminho da Santificação. Nós o dividimos em duas partes. Na primeira nós falamos sobre a obra de Cristo e agora nós estaremos falando sobre o papel do Espírito Santo. O texto que nós escolhemos como base encontra-se em Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos por tudo que nos tens dado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue agora falando aos nossos corações, que o Espírito Santo nos ensine, ó Pai, a realmente vivermos conforme a Tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, na primeira parte, nós vimos sobre a obra de Cristo na santificação. Nós vimos que o esforço próprio não resolve o nosso problema. Vimos que Cristo, Ele é a nossa santificação, mas que a fé tem um papel fundamental. A fé em Cristo para a santificação, ela funciona da mesma maneira que funciona para a salvação. Ou seja, nós vivemos pela fé o tempo inteiro. E, acima de tudo, esta fé para a santificação é uma fé que manifesta o amor a Deus e aos homens, ou seja, um amor vertical e um amor horizontal. Nesta segunda parte, especificamente, estaremos vendo o papel do Espírito Santo em nossa santificação. Como que nós podemos ver isso? Muito bem, a primeira coisa que nós vamos aprender é que o Espírito Santo é o agente da santificação. Há dentro de nós duas inclinações bem vívidas. Uma é o peso do velho homem. Ele está sempre tentando nos derrubar, está sempre tentando nos fazer cair diante do Senhor. A outra, ela é criada quando nós aceitamos Cristo em nosso coração, quando o Espírito Santo entra dentro de nós e passa assim a habitar. Shedd diz o seguinte: natureza caída, egoísta, de maneira nenhuma quer ceder lugar para o Espírito. Então, naturalmente, o homem não consegue fazer isso. Então, é necessário que haja essa obra de Deus, por isso que Deus nos regenera, por isso que Ele nos transforma em uma nova criatura, mas ainda assim continuamos sendo o mesmo Antônio de antes, o mesmo João de antes, a mesma pessoa. Porém, carregamos agora o peso do antigo homem, o peso do velho homem. E aí, nós encontramos Paulo dizendo em Gálatas capítulo 5, verso 17, o seguinte: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então veja bem, mesmo após convertido, nós temos uma luta interior que não temos como vencê-la, ou melhor, temos, mas nós não temos como acabar com ela nesta vida. Ou seja, até o final das nossas vidas neste mundo, continuaremos com essa luta, continuaremos lutando para conseguirmos vitória. Shedd diz o seguinte: quando cedemos à tentação ou nos mantemos na ignorância da vontade de Deus, revelada na Bíblia, realizamos obras da carne. Veja bem, o que o Dr. Shedd está querendo nos dizer com isso é que as obras da carne que estão descritas em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, idolatria, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria e outras coisas mais, a lista é muito maior até do que o fruto do Espírito. Estas obras são a inclinação da nossa carne, isso é natural. E isso ainda está dentro de nós, então há uma luta interior, uma luta muito grande.
Agora, o que nós precisamos entender, e aí que entra o problema, nós falamos que nós não podemos obedecer simplesmente por obedecer, nós falamos que o legalismo não leva a nada, você obedecer só para mostrar para as pessoas, só para mostrar que você é melhorzinho do que os outros, isso não vai adiantar em nada. Agora, o Evangelho, ele não produz em nós uma graça barata. O Evangelho não nos faz ficarmos da mesma maneira, até porque agora somos uma nova criatura. Quando você olha, por exemplo, a metamorfose, aliás, essa é a palavra grega usada para a ideia da nova criatura, quando você olha para a metamorfose dos insetos, por exemplo, uma lagarta que se transforma numa borboleta, ela muda completamente. Outrora se rastejava, agora ela vai voar. Outrora era asquerosa, agora é mais bela. Enfim, uma série de coisas ocorre. Assim também deve acontecer conosco. Uma vez transformados, nós somos agora guiados pelo Espírito Santo para uma nova vida. E aí Shed vai dizer o seguinte: diariamente devemos voltar para a fonte purificadora para não submergir no lamaçal do nosso próprio egoísmo. E essa fonte purificadora é o Espírito Santo dentro de nós. Então é importante que nós entendamos essa necessidade, né, de buscar esse agente de santificação, esse agente que há de nos santificar dia após dia. Mas para isso, é importante que nós precisamos seguir e andar no Espírito. Paulo apresenta uma recomendação prática para isso aí. Vejamos o que ele diz, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja bem o que Paulo está nos dizendo. Que quando nós procuramos andar no Espírito, nós vamos vencer aquela batalha. Então, andar no Espírito compreende um compromisso de submissão a Ele próprio, ao próprio Espírito. Nós nos comprometemos a nos mantermos submissos a Ele, para que assim a obra da carne seja aniquilada e ao fruto do Espírito, que o contexto desse texto nos apresenta isso, ele vai se sobressair e ele vai ser mostrado com mais veemência, digamos assim. Shed diz o seguinte: a lei do Espírito se distingue da lei de tal forma que ser guiado por ele resulta na libertação da escravatura da velha aliança. O que isso significa? Significa que agora eu não estou preso àquela lei, aquela coisa legalista, aquela lei que me prendia por obrigação, mas agora eu estou livre porque estou preso ao Espírito Santo que me transformou, que me deu uma nova vida, e eu vou viver agora para este Espírito. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, no verso 18, ainda dentro desse contexto, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então veja bem, agora eu posso viver de uma forma mais limpa, mais pura, mais santa e mais liberta. Agora o que eu vou fazer não é mais por uma obrigação, porque eu estou preso ou aprisionado a uma lei, mas é porque agora eu estou preso ao Espírito. E por ele, guiado, dirigido, faço por amor a Deus. Lembremos que o amor é um ponto fundamental para a santificação. Então, quando somos submissos à liderança do Espírito, duas coisas ocorrem, segundo o Dr. Shed. Primeiro, conhecemos a mente do Espírito através da palavra por ele inspirada. Então, o Espírito Santo nos transforma e ele vai nos fazer conhecer melhor a sua palavra, ele vai nos fazer conhecer melhor aquilo que ele colocou em sua palavra. Segundo, esmagamos o inimigo dentro de nós pela súplica e oração. Então, a partir do momento que nós realmente buscamos a palavra de Deus, esse inimigo ele é esmagado, o velho homem é esmagado e assim nós conseguimos sobreviver e santificar a Deus através das nossas vidas. E aí Shed vai fazer a transição para o outro ponto, dizendo o seguinte: a única esperança para substituir nossa vontade pela do Espírito é sermos cheios dele. Então, para nós seguirmos e andarmos no Espírito, é necessário nós buscarmos, nós lutarmos pela plenitude dele, para sermos cheios dele. Então, enchei-vos do Espírito. Esse é o ponto que Paulo trabalha e este é o ponto que o Dr. Shed vai nos trazer agora. Dr. Shed começa esse ponto dizendo o seguinte: seguir ou acompanhar a vontade de Deus pelo Espírito exige zelo pelo conhecimento da palavra. Então, a primeira coisa que nós devemos entender e compreender neste ponto é que o Espírito Santo é ele quem vai iluminar o sentido do texto, porque ele é o autor. Foi ele que inspirou aquele texto, foi ele que levou os autores a escrever
aquele texto. Então, somente ele vai realmente nos fazer compreender o texto. Não temos como nós entendermos o texto apenas porque nós pensamos assim ou porque tivemos uma experiência. Experiência não é doutrina nas Escrituras. A doutrina vem para nos trazer experiências, mas as nossas experiências, elas não trazem novas doutrinas. Quem está cheio de si, diz o Dr. Shedd, certamente ficará vazio dele, ou seja, do Espírito Santo. Então, quanto mais você se enche de si, menos você enche do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito, mais próximo do padrão de Deus você vai estar. Então, com base em Efésios 5, 14 a 20, Shedd apresenta as condições para se encher cada vez mais do Espírito. E este é o ponto que eu diria principal dessa nossa segunda parte deste estudo. Então, a primeira coisa que devemos fazer para nos encher do Espírito é evitar comunhão mundana que impede a atuação dele. Então, no versículo de número 14 de Efésios 5, Paulo vai dizer: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Os mortos aqui compreendem exatamente aquelas pessoas que estão mortos no pecado. Nós agora somos vivificados. Paulo fala isso em Efésios, capítulo 1, capítulo 2. Então nós somos vivificados no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. E quanto mais comunhão nós mantemos com aquelas pessoas que não têm comunhão com Cristo, menos nós temos a chance de conhecer e de encher-nos do Espírito Santo. Então o convertido, que mesmo inconscientemente apresenta seus membros ao pecado, ele vai continuar realmente escravo da imundícia, escravo do pecado. Então a separação do mundo nos prepara para escutar melhor a voz de Deus. Daí a importância de nós buscarmos nos afastar daquelas coisas que nos levam ao pecado. Isso significa que eu vou deixar de ter amigos no mundo? Não. Isso significa que eu vou deixar de sair com os meus colegas de trabalho? De forma nenhuma. Isso significa que eu não posso conversar trivialidade com as pessoas? Claro que não. Muito pelo contrário, essa é até uma forma de você mostrar que você é um ser humano comum. Mas o problema é quando você participa do pecado, quando você participa da roda dos escarnecedores, quando você está realmente tendo na sua vida a ação pecadora, ou a ação do pecado em função da sua comunhão com o mundo, em função da sua comunhão com outras pessoas, que não são aqueles que buscam a palavra de Deus. Shedd diz uma coisa muito interessante: quem dorme no cemitério corre o risco de ser contado entre os defuntos. E é verdade. Se você está lá deitado, num chão lá, você pode ser considerado uma pessoa morta de repente. Então é muito cuidado com isso. Tenha consciência de que você está andando realmente com pessoas que buscam a santidade, e evite realmente essa comunhão mundana, secular. Isso é muito importante. A segunda coisa que nós aprendemos sobre o enchimento do Espírito é que nós devemos ter um viver prudente e sábio. Efésios capítulo 5, verso 15, agora Paulo vai dizer o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, quando Paulo nos desafia a andarmos dessa forma, significa que eu preciso buscar isso, eu preciso me preocupar. O primeiro ponto me faz evitar o mundo, o segundo ponto me faz agora ter uma visão melhor do mundo. E aí diz Dr. Shedd: quem é sábio sacrifica-se por valores eternos. Uma das coisas que tem me preocupado no cristianismo atual é porque tem se perdido muito a ideia de valores eternos. As pessoas estão preocupadas: como é que nós vamos passar por essa pandemia? Como que nós vamos passar por esse isolamento social? Como é que nós vamos passar por essas dificuldades todas? E elas ficam o tempo todo presas a esta vida. É claro que se você se prende a esta vida, você não consegue caminhar, não consegue se encher do Espírito. Então viver prudente, sábio é muito importante. E aí o Shedd vai citar um filósofo dinamarquês que eu também gosto muito, Søren Kierkegaard, quando ele conta uma parábola muito interessante, que um certo pato selvagem, ele voava ao norte, para o norte através da Europa na primavera. E de repente ouviu uma chácara onde viu patos domesticados. E ele desceu e ali ficou com aqueles patos domesticados. E à medida que os patos selvagens passavam, ele às vezes tinha vontade de segui-los. Porém, como ele estava com uma boa vida, comendo, se alimentando, ele acabou engordando muito, e por estar gordo demais, ele não conseguia mais voar, ele não conseguia chegar nem até o telhado.
Aquele pato se acostumou, aquele pato ele não usou de sabedoria, ele se acostumou a viver no meio daqueles mundanos. Vamos usar essa expressão para você entender esses 3 primeiros pontos que o Shed está nos falando. Então muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós ficamos tão presos a essa vida, tão presos a esta vida, que não temos forças às vezes de sairmos de determinadas situações, de determinadas crises, de determinadas dificuldades de ordem muitas vezes psicológicas, mentais. E eu não estou dizendo aqui que não existam ou que não existem doenças nessa área, né, depressão, coisa parecida. Eu sei que existem grandes pregadores como Spurgeon, tiveram grandes depressões em suas vidas, ou foram deprimidos quase que suas vidas inteiras lutando contra aquilo ali. Mas não é isso que eu estou querendo dizer, não quero que você interprete mal, mas eu quero que você entenda o seguinte: muitas vezes você não consegue sair de determinadas situações porque você se misturou com outros patos. Porque você não usou de sabedoria naquele momento, você tinha que continuar voando, mas você quis dar uma paradinha. Meu amado, eu desafio você, continue a voar. Continue voando. Continue caminhando para a obra de Cristo, continue caminhando para a obra do Espírito na sua vida. Então é muito importante que nós aprendamos a viver de forma prudente e sábia. Terceira coisa que eu aprendo é que eu preciso aprender a usar bem o tempo, utilizar bem o tempo. Remindo o tempo, diz Paulo, porquanto os dias são maus. Shed fala aqui, e eu achei muito interessante, que ganhamos 86.400 segundos cada dia. Porém, esses 86.400 segundos, eles são zerados. É como se você ganhasse, ele usou a moeda da época em que escreveu o livro, né, cruzados novos. Mas vamos supor reais, que é uma quantia muito boa, né? Você ganha todos os dias 86.400 reais. Porém, você não tem direito a depositar em lugar nenhum, você não tem direito a aplicar em lugar nenhum, você só tem direito a gastar. Então, você não vai ter nunca reserva para o dia seguinte, você nunca vai ter reserva para a manhã seguinte, você nunca vai ter reservas para a sua vida, você não pode pensar, você não pode aplicar, você é proibido. Você não pode comprar imóveis para guardar como bens, você tem que gastar o dinheiro. Mas eu sei que talvez até alguns devem estar brincando aí, pensar, isso é fácil, no shopping, alguma coisa assim, né, quando acabar a pandemia. Mas realmente é. Só que você tem que lembrar o seguinte, você não tem mais nada, porque você não tem direito a ter nada. E aí você vai perceber que não vai ser tão simples assim. Você tem que saber gastar. Você tem que saber, de repente, se você não pode poupar, se você não pode comprar um imóvel e investir, mas você pode comprar coisas ou gastar em coisas que vão te garantir a vida, ou vai garantir o seu sustento. Tudo isso tem que ser olhado com muito cuidado e com muito carinho. Porque muitas vezes nós ficamos olhando, nós ficamos caminhando e trabalhando sem produzirmos nada para Deus, porque não sabemos utilizar o tempo. Eu fico muito triste que hoje é um dos grandes problemas, o mundo está corrido demais e as pessoas não estão aprendendo a remir o tempo. Shed diz o seguinte: o tempo perdido ou mal gasto aniquila o espírito por negar seu poder sobre nossa vida. Meu amado e minha amada, use bem o seu tempo, aprenda a remir o tempo, faça compromissos com seus horários, faça um compromisso com a igreja. Pessoas que gostam de chegar atrasado, pessoas que não gostam de se planejar, é muito importante isso. A quarta coisa que Shed me ensina: busque fazer a vontade de Deus. No versículo 17 do capítulo 5 de Efésios, ele diz assim: entendei qual seja a vontade do Senhor. Entender qual seja a vontade do Senhor é fundamental para o crente em Jesus Cristo. E o Dr. Shed vai dizer o seguinte: se deliberadamente ignoramos a vontade de Deus ou achamos um contrassenso buscar em primeiro lugar o reino, isto é, a vontade do rei, podemos ter certeza de que o Espírito não ocupa todas as dependências de nossa pessoa. Então veja bem, quando nós entendemos que realmente eu preciso buscar a vontade de Deus, eu estou dando brecha para que o Espírito Santo trabalhe mais e mais na minha vida. Agora, quanto menos eu entendo que eu preciso fazer a vontade de Deus, mais eu estou deliberadamente afastando o Espírito Santo de mim. Mais eu estou deliberadamente afastando a ação dele sobre a minha vida. Então é fundamental que isso aconteça. Em quinto lugar, mantenha a lucidez.
E aí Dr. Shedd vai usar Efésios 5,18 para dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito não promove a perda de controle como a bebida faz. O Espírito não promove a perda de lucidez como a bebida faz. Muito pelo contrário. Ele promove uma percepção clara das coisas. Ele promove uma percepção clara daquilo tudo que nos cerca. E o Dr. Shedd aqui não está falando só de vinho, e eu também não quero falar só de vinho, nem só de bebida alcoólica. Não só o vinho e a cachaça que embriagam, o amor ao dinheiro, o amor às propriedades, o amor a casas, a carro, a coisas. Tudo isso ofusca, obceca a mente, tudo isso traz falta de lucidez às nossas vidas. Tenho visto colegas, pastores, que ficam sem essa lucidez por causa do dinheiro, sem essa lucidez por causa de um imóvel, por causa de coisas materiais. Lembro-me que tive uma dificuldade em minha vida e lamentavelmente tive que vender uma casa que nós tínhamos para poder acertarmos alguma coisa. Nós perdemos quase tudo que tínhamos, mas acertamos a nossa vida. E tive o desprivilégio de ouvir de colegas crentes em Jesus Cristo, irmãos em Cristo Jesus, colegas de trabalho, que no meu lugar talvez teria se suicidado, teria se matado. Ele está preso demais a esta vida. É o pato selvagem olhando para o pato doméstico. E aí o Shedd vai dizer o seguinte: certamente a prosperidade é capaz de danificar mais a alma do que a adversidade. Também é verdade isso. Quanto mais nós ficamos presos às coisas da vida, quanto mais nós ficamos presos à matéria, mais nós estamos propensos a afastar-nos da obra do Espírito ou permitirmos que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Em sexto lugar, manter uma comunhão santa com outros irmãos. Efésios capítulo 5, verso 19 diz assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Paulo está nos mostrando algo, e o Dr. Shedd ratifica que a comunhão da igreja é fundamental para que o Espírito Santo haja em nossa vida. Então nós vemos aqui um convite gentil de Shedd ao Espírito para ficar conosco, quando nós estamos louvando a Deus, tendo comunhão com outros irmãos, falando entre nós, cantando, louvando, bendizendo. Isso estimula a ação do Espírito em nossa vida, isso estimula para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Meu amado e minha amada, procure a comunhão dos santos, procure a comunhão da igreja. Hoje vivemos dias onde as pessoas falam que se sentem mais cristãs em casa. Se você fala isso, você não é cristão de verdade, ou pelo menos está afastado do verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo anseia, almeja pela comunhão dos santos. O verdadeiro cristianismo almeja fazer com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Lembre-se, não existe igreja sozinho. Eu sou igreja, você não é igreja. A igreja sou eu não sou igreja. Igreja somos nós. Igreja tem que ter no mínimo 2 ou mais reunidos. Então não adianta essa história de encher do Espírito sozinho, você não consegue. E se estiver conseguindo, é por exceção, uma perseguição, uma dificuldade. E aí o Espírito Santo vai estar com você, sim, com certeza. Mas no dia a dia, na normalidade dos nossos dias, nós precisamos manter comunhão uns com os outros. E o que nós podemos aplicar ou concluir de tudo isso que o Dr. Shedd nos ensina? Primeira coisa que eu aprendo é que o conhecimento da palavra aumenta a ação do Espírito. Quanto mais você busca o conhecimento da palavra, quanto mais você busca o conhecimento das Escrituras, mais você vai estar aumentando a ação do Espírito Santo. Então não desista de buscar esse conhecimento, não desista de buscar o conhecimento das Escrituras sagradas. Isso é muito importante. Segundo, uma vida de submissão à palavra auxilia no crescimento individual. Então, além de você buscar o conhecimento, tem que haver submissão. Não adianta você decorar todos os versículos das Escrituras, não adianta você saber de cor todos os salmos das Escrituras, não adianta você conhecer as Escrituras verdadeiramente, no sentido técnico, no sentido gramático ou coisa parecida, não, se você não consegue colocar isso em prática. É fundamental que o conhecimento das Escrituras resulte em algo prático nas nossas vidas.
Então, uma vida de submissão à palavra auxilia no crescimento individual. Terceiro, o enchimento do Espírito é algo que pode ser buscado e alcançado. Muitas pessoas falam quando eu dou estudos como este, mas então é impossível que alguém consiga se santificar. Eu sei que é impossível nós sermos perfeitos. Mas nós podemos continuar sempre crescendo, ainda que devagar, ainda que lentamente, mas sempre crescendo. E isso envolve essa entrega, essa submissão. É uma coisa palpável, uma coisa real, é possível sim. É possível que você, que seja uma pessoa violenta, se torne uma pessoa calma. Você que é uma pessoa que vivia embriagado, não fique mais embriagado. Você que outrora agredia sua esposa ou seu esposo, agora não agride mais. Isso é a transformação do Espírito Santo nas nossas vidas. E o enchimento é algo real que pode ser alcançado. Não tema, busque. E por fim, a nossa santificação deve ser vivida individual e coletivamente. Individual no sentido de pessoal, íntimo, lá dentro. Aquela transformação que não faz com que você seja um legalista, mas que você obedeça por amor. E coletiva, porque você vai querer estar com outros, você vai querer estar com os irmãos, você vai querer estar na igreja, você vai estar querendo buscar a presença de outros. Para encerrar, vamos lembrar mais uma vez o texto de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pense nisso, meu amado. Pense nisso, minha amada. Que a santificação seja algo real na sua vida e que você compreenda que isso é a prova de que Deus transformou você, que você foi regenerado e que agora é uma nova criatura. Que Deus nos abençoe. Amém.